Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Natanael Ramos Araújo e vou estar aqui gravando esse vídeo, que será um vídeo curto apenas para refutar uma falácia calvinista que tem levado muitas pessoas, e inclusive arminianos, a ficar em dúvida se realmente a gente que defende a linha teológica arminiana estamos ou não ensinando a mesma coisa que os calvinistas. Qual é essa falácia? Muitos calvinistas alegam que tanto eles como os arminianos ensinam que Deus predeterminou tudo, que a diferença é que apenas em vez de usarmos termos como determinismo de Deus, ou decreto divino, apenas usamos o termo presciência, mas que no fim das coisas, tudo leva ao mesmo raciocínio ou à mesma conclusão. Então, como é que eles argumentam em cima disso? Eles criam a seguinte premissa, de que, ao dizer que Deus conhece o futuro, em cima disso eles perguntam quem é que escreveu, quem é que decretou esse futuro que Deus conhece. E aí eles mesmos respondem dizendo, foi Deus. E se Deus determinou ou conhece esse futuro que ele mesmo escreveu, logo já estava tudo decretado. Por isso não há como mudar a situação. Não há como mudar o roteiro da história. Portanto, se não há como mudar, eles concluem. É porque já estava tudo pré-determinado. Com base nisso, eles dizem que tanto eles, calvinistas, como os arminianos, de uma forma indireta, mesmo sem querer assumir, também ensinam esse determinismo antecipado, ou esse decreto antecipado. Porém, isso é uma falácia. Por que é uma falácia? Porque eles não apresentam a diferença que há entre o que é decreto divino pré-estabelecido e o que é presciência divina como atributo de Deus de conhecimento antecipado. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Determinismo ou decreto pré-estabelecido é algo que foi decretado antes de acontecer e que por isso é necessário que aconteça conforme foi decretado. Enquanto presciência é apenas o conhecimento de que algo vai acontecer, mesmo que você não tenha determinado aquilo que vai acontecer. É apenas um conhecimento antecipado. Por exemplo, se você tem um filho e esse filho escolheu estudar uma faculdade em um curso de direito, e ele foi para a faculdade ou universidade estudar direito. Ora, a partir do momento em que ele está estudando direito, você já sabe antecipadamente que no futuro ele vai se formar em direito. Isso não significa que você predeterminou, obrigou que ele estudasse direito. Foi uma escolha dele, mas você já sabe qual é o final desse estudo, é se formar em direito. Talvez você nem quisesse isso. Isso mostra que é apenas um conhecimento e não um decreto pré-estabelecido seu em relação à formação do seu filho. Da mesma forma, o fato de Deus conhecer o futuro do que vai acontecer ou deixar de acontecer, não significa que ele predeterminou o que vai acontecer. Significa apenas que ele permitiu que vai acontecer, mas que ele, por ter a onisciência, que na teologia é chamada de atributo incognoscível, ele apenas já sabe de todas as coisas, antes mesmo que essas coisas aconteçam aleatoriamente. E é nesse ponto que essa falácia calvinista ela cai por terra. Basta dividirmos esses dois pontos, o que é determinismo ou decreto pré-estabelecido, de onisciência ou de presciência, e essa falácia cai por terra. Outra coisa que é interessante notar é que esse argumento calvinista, ele gera um problema para os próprios calvinistas. Qual é o problema? É que quando eu digo, como a maioria deles fala, que Deus conhece o futuro simplesmente porque ele já escreveu o futuro, eu acabo reduzindo a capacidade de Deus de conhecer o futuro baseado apenas no que já está escrito. Ou seja, é como se Deus só conhecesse o futuro porque ele já escreveu. Caso ele não tivesse escrito, nem ele mesmo conheceria. A lógica leva a isso.
E é isso que os calvinistas ensinam, mesmo eles querendo esconder sorrateiramente. Mas eles ensinam isso, de que Deus só conhece o futuro justamente porque já estava escrito. Caso contrário, como é que ele iria saber se ele não escreveu nada? Tirando de Deus a capacidade de conhecer o futuro, mesmo ele acontecendo aleatoriamente, sem a necessidade de um decreto. Então isso é um problema para eles. Existe uma outra questão também que é importante pontuar. Se vocês observarem, os próprios calvinistas, eles não vivem na prática o que eles ensinam na teoria. Eles ensinam, por exemplo, que Deus determina todas as coisas, inclusive as próprias ações dos seres humanos. Só que na prática eles não aceitam isso. Você quer ver? Se um calvinista tiver uma filha e um pedófilo acabar estuprando ela, que é um crime, ele poderia muito bem dizer, olha, isso é muito triste, isso é angustiante, porém, fazer o quê, né? Foi Deus que fez com que isso acontecesse, fazia parte do decreto de Deus, então eu nem devo me preocupar tanto. Quem sou eu para questionar o que acontece se foi Deus que predeterminou? Eles poderiam dizer isso. E eles ensinam isso na teoria de que Deus determina tudo. E que quem somos nós para questionar? Mas na prática, eles não aceitam isso. E muito menos dizem que isso é apenas uma ação que foi concluída a partir de um decreto de Deus. Nessa hora eles fogem. Ou seja, eles acreditam e ensinam na teoria, mas eles não aceitam na prática. Então esse vídeo aqui é curto apenas para mostrar aí essa falácia dos calvinistas de dizer que os arminianos também ensinam com base na presciência de que Deus predeterminou cada ação, tudo que vai acontecer. E não é verdade. Os arminianos ensinam que Deus prevê tudo, porque Deus é um ser atemporal. Para Deus não tem futuro e passado, Deus está sempre no presente. O que é futuro para os seres humanos, para Deus está todo o tempo ali presente. Então ele tem a capacidade de conhecer tudo, ainda que aconteça aleatoriamente, sem a necessidade de um projeto, de um decreto ou de um plano pré-estabelecido. Mesmo que aconteça tudo aleatório, Deus já sabe agora, nesse exato momento. Diferente dos calvinistas que tentam limitar Deus a um decreto já pré-estabelecido. Então eu encerro aqui esse vídeo, que vocês possam ter entendido bem, que vocês não aceitem essas falácias calvinistas criadas aí, porque elas são falsas e não resistem a uma simples desconstrução filosófica. Então, forte abraço aí a todos.